Bom, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Braulio, você pode, por favor? Sim, o que acontece, João? A pergunta também é direcionada ao João, né? A gente sabe que sprinkler tem uma variedade grande, né? Só se nós formos fazer uma combinação aqui dos modelos que nós temos na Scope, dentro das nossas linhas, são mais de 240. Se pegar os outros fabricantes, né, que estão aí a 100 ou, né, mais ou menos esse tempo aí no mercado, a quantidade é muito grande. E aí, para as pessoas identificarem qual é cada sprinkler, a gente sabe que tem uma dificuldade. Né? Um é cobertura padrão, outro é cobertura estendida, um é CMSA, outro é CMDA, é SFR. Então, assim, se você puder nos dar uma direção sobre isso. Né? E aí, basicamente, seria isso. Né? Quais seriam as classificações existentes para os sprinklers, né? Dentro dessas características de desempenho e projeto? Braulio, essa pergunta é extremamente interessante e para quem está nos acompanhando, antigamente, eu falo antigamente há uns 10 anos atrás, creio que 60% a 70% dos projetos de sprinklers no Brasil, eles vinham identificados assim, bico de sprinkler, não, sem qualquer outra informação. E é uma coisa interessante porque a gente tem mais de 1000 tipos de bicos de sprinklers diferentes. Você imagina que um instalador recebe um projeto escrito bico de sprinkler, qual é o bico de sprinkler dentro dos mais de 1000 que existem? Qual é o que ele vai ter que comprar e o que ele vai ter que instalar? Para quem está começando agora, ou para quem está pegando os regulamentos para ler, né, nesse momento, é uma coisa interessante de se observar o seguinte: basicamente, se a gente olhar em termos bem rasos, existem dois tipos de bicos de sprinkler, tá, no mercado. Existe o bico padrão spray, que é o bico que foi desenvolvido lá no começo da década de 50, que é o bico, vamos dizer, de sprinkler mais conhecido. Esse que você vê em shopping, que você vê num prédio administrativo, como esse que você está vendo aí, o JCR, que a gente está vendo aí no próprio quadro da Scope, tá? A característica desse bico é uma distribuição de água semisférica mais uniforme, tá? Então a água ela é distribuída num formato tipo guarda-chuva mais uniforme. E a gente tem um outro tipo de sprinkler que remonta aí do final da década de 80 e início da década de 90, que são os bicos de supressão, ou os bicos ESFR. Esses bicos, eles são muito usados para áreas de estocagem, tá? Então, em termos de tecnologia, a gente pode separar os bicos, lembrando que esse bico da área de estocagem, além dele ter essa distribuição em formato de guarda-chuva, ele acaba tendo uma concentração de água muito grande próxima do seu centro, próxima do seu núcleo. Então, eu tenho a distribuição de água em formato de guarda-chuva e tenho uma grande concentração de água central. Esses bicos ESFR, eles são muito usados para estocagem. Então, o que acontece? Basicamente, a gente tem duas tecnologias de bicos de sprinkler. A gente tem uma tecnologia chamada spray, que é muito usado para ocupações de edifícios em geral, em risco leve, ordinário ou extraordinário. E a gente tem os bicos de supressão, que são muito usados para áreas de estocagem. Basicamente, uma coisa que existe uma confusão muito grande, Braulio, as pessoas olham o sprinkler e pensam assim, o bico ESFR, ele vai extinguir o incêndio, enquanto o bico spray, ele vai controlar o incêndio. Pessoal, tenha em mente que bico de sprinkler, em geral, ele não extingue o incêndio. Ele pode extinguir, dependendo das condições que o incêndio ocorra, ele pode sim conseguir efetivamente extinguir um incêndio, tá? Mas, em geral, eles controlam o incêndio, tá? A diferença, basicamente, entre os dois, se vocês abrirem NBR 10897 ou NFPA 13, lá no capítulo 3, onde traz as definições, o bico spray, ele, na verdade, ele controla a temperatura numa determinada faixa. Então, o incêndio ele vai ocorrer, os bicos de sprinkler vão abrir,
e não há uma tendência de aumento da temperatura do incêndio e ela continua constante por um determinado tempo até lá na frente começar a cair. Já os bicos de supressão, os bicos ESFR, como eles têm uma quantidade de água muito grande, muito intensa, e esse jato cônico central, você tem uma tendência natural a uma diminuição de temperatura no momento que o bico abre. Então, ele suprime o incêndio no momento que ele abre. Ele tem essa tendência, mas ele não extingue. Ele pode extinguir, mas ele não extingue. Ele não é feito para isso. Então, o gráfico de temperatura, há uma queda na temperatura absurdamente logo no início. O ESFR é Early Suppression Fast Response. Resposta rápida com supressão precoce. Então, basicamente, são duas tecnologias diferentes, mas elas não se aplicam a qualquer coisa. Eu não posso, por exemplo, pegar um bico ESFR e colocar numa área, por exemplo, de processo industrial, onde o risco é extraordinário, porque vamos pegar um exemplo. Imagina que eu tenho uma máquina que produz uma extrusora de plástico, onde se eu colocar um bico ESFR sobre essa máquina, ele vai jogar muita água sobre essa máquina, e essa água, um jato concentrado em cima dela, não vai resolver o problema. O bico spray, ele vai jogar a água sobre essa máquina, não vai ter toda a pressão que tem um bico ESFR, mas o tempo de duração do combate vai ser muito maior. Uma coisa interessante é que bicos ESFR, geralmente a gente trabalha com 1 hora de tempo de combate, enquanto o bico spray, a gente trabalha entre 1 e 2 horas. Então, são tecnologias diferentes e uma não exclui a outra. Em vários casos, eu posso usar os dois bicos. Eu posso usar o bico spray ou posso usar o bico ESFR. Mas tem muitos casos que eu não posso usar um bico ESFR, por exemplo, numa área que deveria ser bico spray. E tem outras situações que eu não posso pegar o bico spray e jogar numa área com bico ESFR. Então, se vocês quiserem gravar alguma coisa sobre isso, toda vez que vocês pensarem em bico ESFR, pensem em áreas de estocagem. Toda vez que vocês pensarem em bico spray, pensem em risco leve, ordinário e extraordinário. Ok, obrigado. Rafael, eu acho que você vai querer falar um pouco sobre isso. Por mim está ok, viu, Jonas? Bom, então, eu penso que, na realidade, eu vou fazer um comentário que vai acabar até retomando um pouco a primeira pergunta, no sentido de norma e conhecimento dos bicos. A gente, como instalador, percebe que existem vários lugares onde a gente vai fazer verificação e que a utilização do bico ela foi aplicada realmente de forma errada e a falta de conhecimento. Nós vínhamos de uma época, e eu ouvi isso muitas vezes nos cursos que eu fiz, que a ignorância realmente ela é uma dádiva, né? O problema é exatamente o passivo que a gente fica para trás. Então, o instalador hoje que não está preparado, conhecer todos os tipos de bico e as suas funções, ele não pode simplesmente pegar aquilo que ele recebeu de fornecimento de uma determinada obra, de um cliente que resolveu fornecer o material e colocar no lugar sem saber se aquele bico que ele está instalando realmente é o bico que vai atender aquela quantidade de risco que ele tem para proteger. Instalador hoje ele precisa realmente ter um conhecimento tão aprofundado quanto o projetista, até porque esse nível de responsabilidades, onde existe uma cadeia de responsabilidades a ser seguida, ela deve estar priorizada em função do quem instalou isso, por que instalou isso, como instalou isso, será que ele não viu na hora de ter instalado? Então eu penso que o instalador hoje ele tem que ter realmente um grande conhecimento quanto ao sistema de incêndio, não só acreditar naquilo que foi projetado, mas verificar, ratificar e trocar com o projetista isso. Eu gostaria de fazer um comentário também, o João e Rafael.
sobre os cuidados que você deve ter para as áreas de armazenamento, né? A gente sabe que são áreas em que, eventualmente, existem problemas de origem de projeto e que é difícil de corrigir depois que a instalação ela já está executada, já está pronta e com um depósito, um CD, por exemplo, em pleno, em amplo funcionamento. Então, esses cuidados vão desde a avaliação da altura do teto, o planejamento sobre a altura e a forma da estocagem, o tipo de mercadoria, e aí vai uma dica, a NFPA 13, o seu handbook são muito ricos na explanação de diferentes mercadorias e qual a classificação correta, se a mercadoria é tipo 1, 2, 3, 4, se o plástico é tipo A, B ou C. Uma outra questão também é a configuração da estocagem, se vai ser pilha sólida, se vai ser em prateleiras. Muitas vezes o projeto é feito em prateleiras, mas é importante lembrar que se a prateleira é vazada ou não, porque os problemas vêm depois com o proprietário colocando, por exemplo, uma prateleira sólida que impede o funcionamento do spray que o João acabou de falar, ou o jato do SFR sobre a mercadoria no caso de incêndio. E também a largura dos corredores, que a norma ela estabelece diferentes tamanhos, larguras de corredores, conforme o projeto que você vai dimensionar. Então, o sistema de sprinkler, ele pede uma série de atenções para que depois o conjunto do sistema fique realmente perfeito e funcione bem. Então, lembrando aí a tríade, né? Sempre o projeto, a execução com os materiais certificados e a manutenção do sistema, né? Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Então, só aproveitando, então, que a gente está com um papo, né, do sprinkler, como disse, né, aquela live lá do ISB, né? Então, o Marcos Kahn se referiu ao João dessa forma, né? Então, vamos aproveitar a presença do Papa do sprinkler aqui para a gente, né, buscar mais coisas. Assim, João, de forma didática, mas assim, objetiva, a gente poderia classificar que, por exemplo, pela NFPA e pela BNT, a gente tem basicamente 3 tipos de sprinkler: CMDA, CMSA e ESFR. E aí, pela FM, nós teríamos 3 tipos: Storage, Non-Storage e Special Protection. Didaticamente, a gente pode resumir dessa forma ou não? Braulio, eu acho que a gente pode resumir de uma forma até mais simples. Na verdade, o que acontece? Esse termo CMDA, CMSA, na verdade é o mesmo bico, tá? O bico, a gente só tem 2 tecnologias, ou a tecnologia spray ou a tecnologia SFR, de supressão. Quando a gente fala que um bico é CMDA, na verdade é um bico spray. O CMSA também é um bico spray. Vale lembrar que o CMSA é você pegar um bico que é CMDA e fazer um teste para ver se ele pode ser aplicado em alguma condição especial. O bico CMSA, pessoal, ele nada mais é do que um bico CMDA, que foi testado numa condição de aplicação especial e ele passou. E isso é uma coisa interessante, porque nem todo bico CMDA é um bico CMSA, mas todo bico CMSA, ele é um bico CMDA. Então, toda vez que a gente falar em Special Application, que na verdade o CM é Control Mode e o SA é Special Application. Toda vez que a gente falar em Special Application, a gente está falando que a gente pegou um produto de prateleira de uma determinada tecnologia, submeteu ele a uma condição de aplicação especial e ele passou naquela condição. Então, se a gente pegar hoje, basicamente, com base na NFPA, sem falar um pouco ainda na FM, a gente tem 4 tipos de solução. A gente tem a CMDA, que é o bico spray, in natura, o bico spray padrão. A gente tem o CMSA, que é esse mesmo bico spray padrão que foi aplicado em alguma condição especial e ele passou. A gente tem o bico ESFR e a gente tem o ESFR em aplicação especial.
Quando a gente trabalha, por exemplo, com um bico K25 a 14,60 m ou a 15,25 m, o que seja, que não está descrito na NFPA como um critério de proteção, mas é sabido que ele passa porque houve um ensaio específico para aquele bico e ele passou para aquela condição especial, ele ganhou esse termo de condição especial. Mas se a gente pensar, a gente continua tendo somente duas tecnologias. A tecnologia spray, que vai acomodar o CMDA e o CMSA, e a tecnologia SFR, que é o SFR normal e o SFR em aplicação especial. A FM, pessoal, aproveitando um gancho aí do comentário do meu grande amigo Braulio, né? Ela, em 2010, ela quis dar uma simplificada em relação a esse assunto. Eu não lembro se foi 2010 ou 2009, onde ela fez uma revisão no datasheet 2.0 e no datasheet 8.9, deixando claro o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas classificações CMDA, CMSA, SFR, e vamos chamar de bico de estocagem e bico não estocagem. Então, na verdade, o que ela fez foi isso, tá? E aí, o que acontece? Bom, eu não sei até onde o pessoal pegou, mas pegando aí a pergunta do Braulio, Jonas, e tentando aí explicar um pouco, né? O Braulio falou do CMDA, do CMSA, do SFR. Basicamente, o que eu gostaria era que as pessoas que estão me ouvindo tivessem um entendimento de que, se vocês gravarem que existem duas tecnologias, que é a de spray e a de SFR, independente da norma que vocês vão trabalhar, vocês vão conseguir ter um entendimento mais fiel do que vocês realmente precisam e que facilita a especificação. O bico, quando a gente fala CMSA ou CMDA, nós estamos falando de bico spray. É o bico de controle, que é o control mode. SA significa aplicação especial. É o bico spray normal, que você submeteu ele a uma condição especial de aplicação para uma determinada pressão, para uma determinada ocupação, para uma determinado fim, e aquele bico obteve sucesso na aprovação em teste de escala real. Então, se a gente pensar, a gente tem duas tecnologias, e dessas duas tecnologias, a gente tem as aplicações especiais que saem dos objetivos básicos, tá? Então, quando a gente fala que um bico é CMSA, na verdade é aquele bico spray padrão que ele foi aprovado numa condição de aplicação especial. E isso é válido também para o bico SFR. Se a gente pegar, por exemplo, a NFPA 13, ela traz critérios de proteção para SFR até 45 pés, que é 13,70, até antigamente vinha escrito 13,70 na norma, hoje eles arredondaram para 14 metros. Então, se a gente olha na NFPA 13 hoje, ela está com um padrão de aplicação de SFR com proteção de área de estocagem somente no teto para alturas de aproximadamente 14 metros, tá? Mas quem trabalha na área sabe que existem critérios de aplicação especial que hoje chegam até 16,70 metros para aplicação de bicos SFR. Então, só que não tá, como não tem escrito, não existe SFR Special Application na norma, tá? Porque eles não entraram lá ainda. Pode ser que no futuro exista. Então, se o ouvinte, quem está me assistindo aqui, quiser gravar alguma coisa, grave que existem essas duas tecnologias, spray e supressão. E delas existem as derivações que são de aplicação especial. E, por último, a questão da FM. A FM tentou dar uma facilitada nesses entendimentos a partir de, não sei se foi 2009 ou 2010, ao invés de chamar um bico de spray ou de controle e um outro de SFR, ela definiu bicos de estocagem e bicos de não estocagem. Basicamente, os bicos de estocagem são os bicos SFR, que a gente chama. Existem também os bicos K11, tá? Que também, os K160, que também são bicos de estocagem, além que são sprays. E tem os bicos em REC. Então, assim, mas eu acho que o jeito mais fácil de quem está me ouvindo aprender é lembrar que existem bicos sprays e bicos de supressão. Fechou? Ótimo. Perfeito, João. Muito obrigado aí pelo complemento.